Os capacetes da Fórmula 1 realmente são de impressionar, mas a sua beleza não está apenas do lado de fora, com os seus designs inacreditáveis e suas pinturas que são quase sempre muito bonitas. A gente também tem que falar do material, da resistência e da evolução tecnológica pelas quais o capacete da Fórmula 1 passou. E essa pauta foi sugerida pelo Vinícius. O Boteco Mania de hoje é um oferecimento do aplicativo do Boteco F1. Se você ainda não tem instalado, pode baixar tanto para Android quanto para iOS. Você tem os principais vídeos do Boteco F1, as principais notícias da categoria, o bolão pitacos, além do calendário e dos horários dos treinos e corridas. Pode baixar tanto para Android quanto para iOS. Pare para pensar na loucura que era esse capacete de Juan Manuel Fangio. Além de ser muito mais um item de enfeite, o piloto ainda tinha que lidar com óleo e detritos em seu rosto. Para os olhos, usavam óculos de proteção, tudo bem. Mas o que fazer com o resto do rosto? A história do capacete, como conhecemos atualmente, começa com Dan Gurney em 1968. Gurney foi um piloto muito famoso que ganhou uma corrida de Fórmula 1 com o carro que ele mesmo desenhou, além de criar a famosa Gurney Flap, que falaremos em outro vídeo. E além disso tudo, o piloto introduziu o primeiro capacete que cobria toda a cabeça no GP da Alemanha daquele ano. Gurney, inclusive, já tinha tentado usar uma máscara de couro 10 anos antes. Ele disse que queria uma proteção maior devido a pedras que vinham em direção a seu rosto como balas. O problema era que Gurney era muito alto em comparação aos seus colegas e, portanto, era um dos que mais sofriam com esse problema. Ele estava desde 1962 trabalhando em um protótipo com a Bell, até que eles lançaram o Bell Star, um modelo inspirado nos capacetes que os motociclistas usavam em circuitos de terra nos Estados Unidos. Quando usou o capacete pela primeira vez, Gurney foi ridicularizado por alguns colegas, mas não demorou muito para todos seguirem a mesma escolha. Você vê que quando tem coisa nova, geralmente a tendência é ter mais resistência. E tudo o que aconteceu em seguida é história. Os capacetes foram evoluindo até um ponto que, para fabricá-los, a cabeça do piloto é escaneada antes de sua fabricação. O capacete é construído com fibra de carbono de alta tecnologia. Os materiais usados, além da fibra de carbono, são meta-aramida, mais conhecido como Nomex, e Kevlar. O capacete não pode ser muito pesado, atualmente pesa entre 1 e 1,5 kg, pois iria gerar muito estresse para o pescoço do piloto. Os modelos atuais também têm menos resistência, gerando um melhor fluxo para a entrada de ar do motor, o que pode dar cerca de 10 cavalos a mais para o carro. Nada na Fórmula 1 existe por acaso. Também conta com um sistema de ventilação com filtro para evitar a entrada de óleo, poeira, carbono, etc. O visor é de alta tecnologia, alguns deles até mudam a intensidade de claridade dependendo de como está o clima na pista. Pega o exemplo do túnel de Mônaco. Você sai de um lugar mais escuro para um lugar super mais claro. Por isso, o material do visor pode se adaptar a essa diferença de luz. Uma tecnologia que você já viu em alguns modelos de óculos por aí. Os pilotos também usam cerca de 5 protetores transparentes nos visores. Caso um esteja muito sujo, o piloto apenas o puxa para voltar a ter uma boa visão da pista. Tudo bem, Sérgio, você está falando tudo isso? Esse capacete deve ser caro, não é mesmo? E sim, é caro. Os capacetes da Fórmula 1 atualmente custam, em média, $5.000. E claro, como a gente está falando de Fórmula 1, a gente está falando de alta segurança. E os testes na FIA, claro, são rígidos. Um deles consiste em um peso de 10 kg ser arremessado no capacete de uma altura de 5 metros. A força transmitida não pode passar de 10 kN. O capacete precisa permanecer intacto. Outro é um projétil de metal de 225 gramas que é disparado contra o capacete a 250 km por hora.
a desaceleração não pode passar de 275 G. Os visores são atingidos por projéteis à velocidade de 500 km por hora. Os capacetes também são expostos a chamas de 800 graus Celsius por 45 segundos e a temperatura dentro do capacete não pode passar de 70 graus Celsius. E a chama deve se apagar sozinha. Um ponto importante para a evolução dos capacetes da Fórmula 1 foi o acidente de Felipe Massa na Hungria em 2009. Caso você não lembre, o Felipe Massa estava participando da classificação quando uma mola na Brown, carro de Rubens Barrichello, na época se soltou. Essa mola, por destino, uma coisa maluca, acabou voando e atingindo o capacete de Felipe Massa. Então, depois desse acidente, depois de vários estudos da FIA, a entidade adicionou uma camada de Zylon, um material parecido com Kevlar, no visor dos capacetes. Uma outra mudança aconteceu em 2018. A FIA anunciou um novo modelo de capacete que deixou o visor menor, aumentando assim a proteção ainda mais para o piloto. Os capacetes da Fórmula 1 são inacreditáveis e são o exemplo de algo muito importante em nosso planeta, a de sempre evoluir e de sempre aprender com acidentes passados para buscar cada vez mais segurança para quem for usá-los no futuro. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like caso você tenha gostado, não esquece também de se inscrever e nós nos vemos na terça-feira com mais um vídeo inédito. Até lá!